Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, queridos irmãos priores, a quem eu acolho com um bom dia a todos os irmãos e irmãs, neste sábado da segunda semana da Páscoa. Acolho também com um saudoso bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham e rezam conosco esta liturgia. Na primeira leitura, nós temos um problema, como toda comunidade tem problemas. As comunidades primitivas tinham muitos problemas, tanto quanto as nossas também têm. Na primeira leitura, nós escutamos uma queixa das viúvas gregas, das famílias das viúvas gregas, que tinham se convertido ao cristianismo, à fé cristã, tinham abraçado a fé em Cristo, mas que não eram tratadas como eram tratadas as viúvas judias, daquelas que tinham abraçado também a fé cristã. E aqui vai haver um pequeno problema. Todos querem terem os mesmos direitos. Todas querem ser tratadas do mesmo jeito. Mas não são. As viúvas que vêm do contexto grego, elas querem também ser reconhecidas nos seus direitos. Elas querem ser amparadas, porque elas abraçaram a fé, mas elas não estão vendo isso na comunidade cristã. Elas não estão sendo acolhidas e bem tratadas, não têm os mesmos direitos. E aí os discípulos levam os problemas para os apóstolos, os líderes da fé, os pais da fé e na fé. E eles procuram resolver o problema instituindo novos servidores, os diáconos. Nascem nesse contexto, para auxiliar os apóstolos no serviço às mesas, isto é, na caridade. Porque a grande preocupação dos apóstolos é a pregação da palavra e a oração litúrgica, a liturgia das horas. Os apóstolos vêm muito ocupados e percebem que não dão conta de abarcar tudo. Talvez seja um grande mal para nós também, isso. Achamos que nós podemos dar conta de tudo e não percebemos que é Deus que vai agindo na vida da igreja e através de nós, inclusive na pregação da palavra. E os apóstolos, eles vão instituir, a princípio, 7 diáconos, 7 servidores da comunidade, 7 homens de boa índole, capacitados e de fé, para servir às mesas, para assistir às viúvas e à comunidade com a caridade, com aquilo que é fundamental, o pão diário.
eles vão dar esse suporte, porque a comunidade tem essa característica de dar o pão espiritual, mas também de servir o pão material. Uma coisa não dispensa da outra. Mas os apóstolos, eles têm a primeira obrigação deles é exatamente a palavra, de proclamar e de instruir na palavra de Deus o povo. Porque senão vai acontecer como aconteceu no tempo de Jesus. Um povo que vive atrás de bens materiais. Um povo que vive atrás de saciar aquilo que busca intimamente. Um povo que busca interesses, que tem interesses quando corre atrás de Jesus. E o fundamental na comunidade cristã é a instrução da palavra. E aqui o texto nos chama a atenção para aquilo que o ministro foi chamado em primeiro lugar na comunidade. Para aquilo que nós, como religiosos e como pais de família, também foram chamados por Deus em primeiro lugar nas nossas casas e nas nossas comunidades. Nós fomos chamados para instruir os outros e levar os outros à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, à experiência de Deus. Porque o resto a gente corre atrás. E a gente dá sentido em tudo aquilo que a gente faz, quando a gente compreende, quando a gente se alimenta desta palavra. Esta era a preocupação dos apóstolos. Porque se a palavra de Deus e a sua pregação não tivesse primazia na comunidade, aquelas comunidades não seriam comunidades, seriam ONGs, seriam organizações que trabalhariam com o povo, mas que não dariam um sustento qualificado, não daria algo substancioso à palavra de Deus. E aí os apóstolos instituem os diáconos, que significa servidor, ministro da comunidade, e que vão ser responsáveis a partir de agora por auxiliar os apóstolos, dar o pão material a quem precisa, enquanto os apóstolos ficam com a parte da pregação, da instrução, da catequese. Porque dessa forma a igreja vai cumprindo no mundo o seu papel. Mas lembrando que nós não estamos no mundo como igreja, como comunidade, para resolver os problemas do mundo. Nós não estamos no mundo para resolver os problemas do mundo. Nós estamos no mundo para testemunhar a fidelidade a Deus, para pregar a palavra e deixar o Espírito se encarregar com o resto. Não estamos aqui pregando a palavra para convencer ninguém. Nós não convencemos ninguém. Nós somos canais pelos quais passa a palavra de Deus para instruir as pessoas como um convite que o Senhor nos faz para abraçar a fé. Mas nós também podemos nem mesmo abraçar a fé, porque a palavra de Deus é um convite. Evangelho, boa nova. Nós estamos anunciando uma boa notícia. Você pode acolhê-la ou não. Porque a palavra de Deus não é proselitismo. Ninguém pode forçar a ninguém de acreditar na palavra de Deus. Não se pode enfiar a goela abaixo a palavra de Deus. É sempre um convite, é sempre uma proposta. Ninguém tem o direito de tentar convencer ninguém e nem mesmo ser prosélito. O que é prosélito? É fazer com que o outro acredite naquilo que eu acredito, forçar que o outro acredite naquilo que eu acredito e até mesmo aderir à minha fé, à minha religião. Isso foi combatido veementemente por Jesus. O Evangelho é uma proposta. E esta proposta vai sendo divulgada pelos apóstolos. Que proposta? Cristo morreu e ressuscitou. Você também quer fazer esse caminho com Ele? E aí, é claro, as assistências mais básicas que a comunidade necessita também são supridas. É por isso que os apóstolos, os ministros de Deus, os pregadores da palavra,
vão instituir os diáconos, que são os servidores da comunidade. Mas é claro que esses diáconos depois vão pregar a palavra, como, por exemplo, Estevão e Filipe. E os outros diáconos posteriores também têm o direito à pregação da palavra, da instrução da palavra, porque somente esta palavra cura o homem por inteiro. Na vida monástica, nós temos o que nós chamamos de apoftegmas, palavra grega que significa ditos breves, pequenas parábolas, pequenas histórias que os abades contavam para instruir os noviços. Num desses apoftegmas, ditos breves, dizia que um certo viajante, um transeunte, caminhava no meio de uma floresta e distante lá em cima viu um mosteiro. Ele resolveu ir até o mosteiro e lá se deparou com um monge. Quando chegou lá, ele aproveitou o momento e pediu ao monge para que pudesse instruí-lo na palavra de Deus. E aí ele pergunta ao monge: o que eu devo fazer? Qual que é o método para eu decorar a palavra de Deus? Para eu saber de cor, porque eu acho bonito. E aí eu saio por aí falando para as pessoas que eu sei a palavra de Deus de cor. Aí o monge olhou para ele, fixou os seus olhos e disse assim: você está vendo aquele caçoar ali no pé da porta? Caçoar é um cesto de palha, para quem não conhece. Você está vendo aquele cesto de palha ali no pé da porta? Sim, estou. Pois bem, pegue aquele cesto, desça a montanha, encha-o de água e me traga. E assim ele fez. Quando subiu a montanha, o cesto estava vazio, evidentemente, porque era de palha. E agora, você percebeu alguma diferença? Eu disse: não, porque eu não consegui trazer a água. Não teve diferença. Pois desça novamente, encha-o de água e me traga. E assim ele fez 10 vezes. 10 vezes ele desceu a montanha e subiu a montanha. E nada de resultado. No final das contas, o monge perguntou: e agora, você percebeu alguma diferença? A única diferença que eu percebi foi que o cesto estava sujo de lama e que agora está limpo. Mas água mesmo eu não consegui trazer. Mas percebo que ele ficou molhado. Mas molhado e limpo da sujeira da lama. Pois bem, não interessa, disse o monge, não interessa se você decora a palavra, isso não importa. Isso é passageiro. Não importa se você decora a palavra ou esta deve ser a tua preocupação em decorá-la. Na medida em que você vai tendo uma experiência com ela, na medida em que diariamente você vai rezando a palavra de Deus, na medida em que diariamente você toma a palavra de Deus nas mãos e se coloca diante de Deus em oração, ela vai te purificando. Ela vai lavando o teu coração das sujeiras que habitam nele. Vai te livrando da tua depressão, vai te livrando da tua ansiedade, dos teus medos, vai te libertando das tuas angústias, das tuas tristezas, do mal do pecado que habita no teu coração e faz sujeira na tua alma. E, consequentemente, naturalmente, mais para frente, talvez você consiga decorar, mas isso não é essencial, isso é periférico. Faça uma experiência com a palavra. E esta palavra vai se encarregar de te purificar. Por quê? Porque não são palavras passageiras, são palavras de vida eterna. São palavras que curam. São palavras que instruem. São palavras que motivam. Que nos arrancam do medo, que nos arrancam da tristeza, que nos arrancam do pecado e nos transporta para o reino de Deus, para a graça. É por causa desta palavra que, em nome de Deus, nós somos perdoados no sacramento da confissão. É por causa desta palavra que o pão não é apenas pão, mas se torna o corpo e sangue de Cristo. É por essa palavra que
o cônjuge, o casal, assume um compromisso no matrimônio. É por essa palavra que os enfermos são revigorados pelo sacramento da unção. É por essa palavra que nós nos tornamos filhos do Altíssimo, herdeiros do céu, patriotas do céu. Pelo batismo nós nos tornamos, em nome de Deus, pelas suas palavras, filhos do Altíssimo. Esta palavra tem palavra de vida eterna. E é exatamente com esta palavra que nós devemos caminhar. Jesus no Evangelho diz isso: não tenhas medo, ou não tenhais medo. Esta deve ser a palavra do dia. Ter medo de quê? Quando o meu Senhor está comigo, mesmo na agitação do mar, mesmo na euforia do oceano, o Senhor está comigo. Os apóstolos caminham para Cafarnaum. Já havia dito aqui, a palavra Cafarnaum significa aldeia de Naum. Naum foi o profeta que anunciou a destruição de Nínive, no ano 632. Ele foi o profeta que comunicou, que anunciou a destruição de Nínive, mas não a destruição das pessoas em si, mas a destruição do pecado. Porque Naum significa o Consolador. Os apóstolos caminham para Cafarnaum, num barco, para o encontro com Jesus, para serem consolados por Ele. Ele é o nosso Consolador e Ele nos consola pela Sua palavra. Ele dissipa o nosso medo, Ele dissipa a nossa incredulidade, a nossa dúvida. Na medida em que diariamente nós tomamos a palavra de Deus e nós meditamos estas palavras de vida, nós somos curados, limpos, purificados dos nossos medos, angústias e somos arrancados de uma vida de pecado que nos levam para o inferno e que nos transportam por estas palavras, que são palavras de vida eterna, nos transportam para o céu. Jesus hoje nos ensina que Ele veio ao nosso encontro e vem constantemente ao nosso encontro, nos tomando pela mão, nos consolando com as suas palavras. E naquele momento em que você se sentir angustiado, com medo, inquieto, com muita dúvida, é importante tomar estas palavras nas mãos. Mas, sobretudo, aqui uma dica: os salmos. Porque os salmos são o coração da Bíblia. Deus fala através de todas as Escrituras, mas os salmos é o homem falando a Deus. E até para o homem falar a Deus, ele precisa ser instruído por Deus. É aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que nós não sabemos como rezar, mas o Espírito nos ajuda a rezar. O mesmo Espírito que instruiu a palavra de Deus nos ensina a rezar. Porque os salmos, por que os salmos são o coração humano? Por que o salmo é o coração humano? Porque neles nós encontramos todo tipo de sentimento. O salmista com raiva, com ódio. O Salmo 108 é o salmista rezando com muito ódio no coração. Nós chamamos de imprecatórios, salmos de maldição. Nós vamos encontrar salmos para pessoas enfermas, com saúde, ingratas, pessoas com um coração com gratidão transbordante. Nós vamos encontrar salmo para a noite, para a manhã, para o meio-dia, para a tarde. Nós vamos encontrar salmo para todas as ocasiões e sentimentos que habitam no coração humano. E quando nós rezamos os salmos, nós estamos nos conhecendo. Porque a palavra de rezar não é simplesmente apresentar a Deus uma oração formulada. Também pode ser. Mas rezar, antes de tudo, é o impulso do coração a Deus. Já dizia Santa Teresinha, é o impulso do coração a Deus. É aquilo que está aqui dentro, saltando. Senhor, hoje eu amanheci de mau humor, me ajuda. Senhor, hoje eu amanheci com raiva, me ajuda. Senhor, hoje meu coração está leve, muito obrigado. Rezar é dizer, está aqui, Senhor, o meu coração do jeito que ele está. Cura, liberta-o,
Me ajuda, porque sozinho eu não consigo caminhar sobre as águas turbulentas da vida. Me toma pela mão e me ajuda. Ao cair da tarde, nós somos conduzidos para o colo de Jesus. Por que ao cair da tarde, diz o Evangelho, inicia o Evangelho de hoje? Ao cair da tarde nos recorda o tempo do cansaço, da fadiga, o tempo em que nós estamos desolados, muitos voltando para casa para recobrar as forças para o dia seguinte. Ao cair da tarde ou à noite nos recorda exatamente o cansaço do dia. Isso vem nos fazer lembrar não só o cansaço do dia, mas o cansaço da vida. Ao cair da tarde, na noite em que a ser entregue, fica conosco o Senhor, porque é tarde e a noite já vem. Esse tempo nos recorda o cansaço da vida. Aqueles momentos em que nós nos sentimos abatidos, desesperados, depressivos. É por isso que hoje é o tema, não é isso? O tema e rezando por essas causas, né? No cerco de Jericó, quando o exército de São Miguel, à semelhança do exército de ontem, se reúne para rezar. Uma cidade fortificada era uma cidade que precisava de, no mínimo, 5.000 homens. Esta cidade estava preparada para a guerra. Talvez o exército de São Miguel tenha 10 vezes mais, não é isso? 55.000 pessoas rezando. É uma cidade super fortificada, porque precisava de no mínimo 5. Talvez tenha o quê? 55.000 pessoas. É esta a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, que fica no extremo norte situado, eis a mansão do grande rei, aqui. O exército de São Miguel, que se reúne para derrubar as muralhas da ansiedade, da depressão, do cansaço da vida. E este cansaço só é possível ser superado com a palavra do Senhor, que diz hoje, não tenhas medo. Repita durante o dia todo e durante toda a sua vida, neste final de semana ou na próxima semana. Não tenhas medo. Ao abrir os olhos, diga, não tenhas medo. Hoje eu vou caminhar sobre as águas com o meu Senhor. Hoje eu vou atravessar a fúria do oceano. Eu sei que... Mas o Salmo diz uma coisa interessante. O povo reza com a experiência da vida. Você já deve ter rezado da seguinte forma. Meu Senhor, o meu Deus é o meu rochedo. O meu Deus é a minha rocha. Pois bem, o povo de Deus costumava tomar das situações corriqueiras da vida e rezar com elas. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, se deparava com uma tempestade de areia violenta, ou com areia movediça. E aí eles se escondiam de trás de um grande rochedo, de um paredão rochoso, até passar a violência da tempestade de areia, porque senão eles iriam morrer sufocados. E quando eles viam areia movediça, eles pulavam em cima de um rochedo, lá no deserto de Negueb. Eles pulavam em cima do rochedo e atravessavam para poder fugir daquela ocasião de desespero. A partir disso, eles passaram a cantar, Deus é meu rochedo. Deus é minha rocha. Todas as vezes que você lê isso nos Salmos, se lembre disso. Porque foi numa ocasião de perigo que o povo invocou a Deus e disse, Deus é meu rochedo. É Ele quem me liberta. É Ele quem me protege da fúria violenta das tempestades da vida. É Ele quem me protege daqueles momentos em que a vida parece me sugar, me engolir como uma areia movediça. A partir de uma experiência concreta de sofrimento, de penúria e de provação, o povo rezou a Deus. Talvez possamos dizer, Deus é meu remédio, Deus é minha vacina, que me deixa imune a todo e qualquer vírus do pecado. Deus é meu sustento, é o meu feijão com arroz, é o meu pirão de galinha, que me faz ter força para viver dia a dia, sustentado na fé e caminhar com as pernas firmes. Deus é meu sustento. A nossa realidade concreta,
O nosso sofrimento nos ajudam e nos deve ajudar a rezar. Porque foi assim que o povo de Deus na Bíblia fez. Deus que me sustenta contra as tempestades violentas de areia. Ele é o meu rochedo. Ele é a minha rocha. E que me diz, não tenhas medo. Porque mesmo no oceano e no meio da fúria do oceano e daquela tempestade, eu estou ali. Por isso não é motivo de se desesperar, porque o desespero é o pior de todos os sentimentos humanos, pois o desespero nos leva ao caos, nos leva a perder o sentido da vida, cujo sentido é o próprio Cristo. Quando entramos em desespero, nós perdemos não apenas a vida, nós perdemos o Cristo, que é o sentido da nossa existência. Caminhemos, pois, com Ele, de mãos dadas, porque Ele nunca nos abandonará. Ele é o sustento que nos ajuda a atravessar esta vida, para que cheguemos à margem, para que cheguemos na praia do céu, onde Ele está nos esperando de braços abertos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.